amores, tudo bem com vocês? E aí, como que foi o tema de redação? Gostaram? Acharam difícil? Então, nessa aula eu vou comentar um pouquinho acerca dessa temática, ok? Para ver se dá uma clareada nas ideias de vocês. E antes mesmo de enviar a correção para vocês, vocês já podem ir desenvolvendo a reescrita mediante aquilo que eu for falando aqui nessa videoaula, tá? E se por um acaso ficar alguma coisa ainda de dúvida, se ainda tiver... não tiver esclarecido muito bem aquilo que eu for mencionando aqui com vocês, é só vocês me chamarem aqui no WhatsApp que a gente organiza tudo certinho, tá? Então veja bem, o nosso tema era criptomoeda, tecnologia e revolução econômica. O que vocês entendem por criptomoeda, né? Essa criptomoeda está relacionada a algo que não é mais palpável, ou seja, não é mais o dinheiro vivo aqui em nossas mãos. É como se tivesse a intenção, então, de facilitar e acabar com essa disseminação do papel moeda, certo? Então, com criptomoeda, logo a gente vai economizar, por exemplo, na questão dessa impressão do papel moeda. Então, a gente já começa a pensar aí por esse lado. Aí, a gente precisa analisar que o tema, ele quer sempre nos passar uma informação. Lembre-se sempre disso. Então, façam a interpretação do tema da seguinte maneira. A temática, ela busca fazer análises. Ela procura o quê? Interpretar, analisar, fazer com que entendamos algo. Então, ela quer nos passar uma informação e nós precisamos captar isso dessa temática, dessa frase temática. Então, aí vem criptomoeda, 2 pontos. Tecnologia e revolução econômica. Então, aqui a gente está trabalhando com 2 termos importantes, a tecnologia, e aí a gente pode trabalhar com várias questões aqui, principalmente o fato de que a tecnologia ela não é para todos. A gente sabe que não são todas as pessoas que têm acesso à tecnologia da mesma maneira que eu ou que vocês têm. Então aqui nós já temos algumas problemáticas. E vem a questão da revolução econômica. Que revolução econômica seria essa? O fato de que, de repente, em um momento em que todo o dinheiro nacional, por exemplo, ele está centralizado na mão, né, nas mãos dos bancos. O que acontece se vem essa revolução econômica da criptomoeda? Vai descentralizar isso. Vai passar a não estar mais o quê? Colocado mediante a um só banco, a uma questão apenas ali de quem coordena ali esses bancos. Então vejam, aqui nós vamos ter outras problemáticas, porque se descentraliza o poder dos bancos, logo o que vai acontecer? Eles não vão gostar, correto? Porque a partir do momento que eles têm todo esse controle, a gente sabe que aí também vai gerar a questão dos impostos, enfim, uma série de questões que estão relacionadas aí. E aí vamos para alguns dados que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Vejam bem, o que vem a ser essa criptomoeda então? Deixa eu chegar aqui. Eu vou colocar aí para vocês verem junto comigo. Não existe um entendimento único sobre a definição de criptomoeda. Por exemplo, a Autoridade Bancária Europeia, EBA, a define como uma representação digital de valor que não é emitida por um banco central ou autoridade pública, nem necessariamente ligada a uma moeda convencional, mas é aceita por pessoas físicas ou jurídicas como meio de troca e pode ser transferido, acumulado ou comercializado eletronicamente. Para o Banco Central Europeu, a criptomoeda é um tipo de dinheiro digital não regulamentado que é emitido e controlado por seus desenvolvedores, utilizado e aceito entre os membros de uma comunidade virtual específica. Então, olha só, que já tem um termo importante. Não regulamentado. Se não é regulamentado, logo já vai ter um problema aí. Aquilo que não é regulamentado, logo está fora, né? É como se estivesse fora da lei. Então, precisa estar regulamentado, precisa estar nos âmbitos daquilo que é considerado como correto para estar em circulação. Seguindo, já a Organização Intergovernamental Força Tarefa de Ação Financeira apresenta a seguinte descrição. Criptomoeda é a representação digital de um valor que pode ser comercializado eletronicamente e funciona como 1. Um meio de troca, ou 2. Uma unidade de conta, ou 3. Uma reserva de valor, como o ouro, por exemplo. Mas não tem valor legal em qualquer jurisdição. Ou seja, se eu chegar no supermercado e quiser comprar ali com criptomoeda, não vou poder. Então veja que é mais uma problemática apresentada ali.
Então, por mais que haja uma revolução econômica, uma revolução tecnológica na questão financeira, na questão dos padrões de como efetuar pagamentos, compras online, enfim, com a criptomoeda, ainda assim, ela não é legalizada, então ela não pode ser considerado algo bom. Mas por que ela não é legalizada? É aquilo que nós estávamos falando no início da aula. Vai descentralizar todo esse poder econômico que está na mão dos bancos, que está em bancos, e isso é um problema para eles, ok? Tá, seguindo. O controle descentralizado da criptomoeda coloca à prova as moedas fiduciárias ou convencionais que são mantidas sob forte controle estatal. Enquanto de um lado existem governos controlando as moedas convencionais, o Bitcoin não é controlado por um pequeno grupo de pessoas ou de poder. Então ele não é controlado apenas pelo Estado. Ele vai ser controlado por uma série de pessoas ali. O que a sociedade entende por dinheiro é, na realidade, o controle exercido pelo governo através de um sistema financeiro. Com essa política protecionista, países controlam a emissão e o volume de dinheiro em circulação. A emissão de moedas convencionais garante a qualquer país o total controle financeiro. Nenhum banco poderia emitir notas de moedas quando simplesmente quisesse, por exemplo. Toda a emissão é controlada por um órgão, como a Casa da Moeda no Brasil. Toda a economia de um país pode ser medida através de sua moeda convencional. O sistema financeiro mundial é suportado por uma rede bancária. Cada vez mais soluções financeiras utilizam a internet como forma de modernizar sistemas que são utilizados em todo o mundo. Aos poucos, bancos passam a utilizar a tecnologia blockchain para o envio de remessas. Por outro lado, o Bitcoin e as demais criptomoedas dispensam um sistema bancário para realizar operações. Sendo assim, as criptomoedas são completamente independentes ao sistema financeiro mundial vigente. Governos e bancos centrais dão lugar a computadores e blocos de dados. Tá, então vejam bem, essa questão da criptomoeda, ela seria um problema porque iria trazer uma grande economia para as pessoas, ok? Grande economia para os indivíduos, mas, porém, contudo, todavia, para os bancos não seria interessante. Então, eu mesmo se a gente estivesse pensando assim, por que compras online é mais barato, elas são mais baratas, do que as compras se a gente for em loja física? Então, por exemplo, as compras online, a gente vai pensar da seguinte maneira, não tem a loja física para poder manter, não tem funcionário, não tem muitos funcionários ali para poder pagar, eles podem utilizar apenas os robozinhos para poder responder e a gente organizar toda a nossa compra, enfim. Então, ou seja, não vai ter despesa com funcionário, com a loja física, com água, com energia, com luz, com produtos de limpeza para poder limpar a loja, com nada. Então, é como se a gente estivesse falando que essa criptomoeda viesse para revolucionar tudo isso, só que aí para nós, os cidadãos, né? Então, evitaríamos de pagar impostos, uma série de coisas em decorrência. Ignorei esses impostos justamente porque essas criptomoedas, esse modelo, essa revolução na economia, ela seria algo independente do Estado. Tranquilo? Aquele blockchain, eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas enfim, a pronúncia não vem ao caso. O que seria esse blockchain? Vejam comigo. É uma espécie de grande livro contábil que registra vários tipos de transações e possui seus registros espalhados por vários computadores. No caso das moedas criptografadas, como o Bitcoin, esse livro registra o envio e recebimento de valores Para facilitar, pode-se fazer a seguinte analogia. As páginas desse livro contábil estão armazenadas em várias bibliotecas espalhadas pelo mundo. Por isso, apagar o conhecimento presente nele é uma árdua tarefa. Esse sistema é formado por uma cadeia de blocos. Um conjunto de transações é colocado dentro de cada um desses blocos, que são trancados por uma forte camada de criptografia. Por outro lado, a blockchain é pública, ou seja, qualificar e auditar as movimentações registradas nela. Qualquer transação feita pela blockchain só pode ser validada quando todo um bloco é preenchido com transações. Ou seja, só assim é possível fazer uma moeda digital sair das mãos de uma pessoa e ir para outra. Como esses blocos são selados por códigos criptográficos, é praticamente impossível arrombar o segredo desses recipientes. Isso garante, por exemplo, que 1. Cada moeda chegue ao destino certo. 2. Uma moeda não seja usada mais de uma vez. 3. Transações anteriores não sejam alteradas sem comprometer toda a cadeia. Então, esse blockchain seria como se fosse algo muito seguro para os cidadãos. Então, imagine dessa maneira. Então, estaria protegido o dinheiro, ele iria parar no lugar certo, não seria extraviado, não seria nada. Estaria ali todo protegidinho, todo organizadinho e evitando qualquer tipo de
desvio desse dinheiro. Então, ele estaria extremamente protegido. Resumindo, esse blockchain ele vai ser o quê? Uma verificação dos dados para garantir a autenticidade, para evitar qualquer tipo de fraude ou duplicidade de documentos, enfim. Então, esses blockchains vieram para isso. Mais uma vez, estamos falando aqui dessa tecnologia que está surgindo e dessa revolução econômica. Mas pensando na nossa redação, e aí vem comigo aqui, quais seriam as problemáticas que a gente poderia mencionar, então, acerca dessa revolução, dessa questão tecnológica e econômica? Veja só. Então, as reflexões acerca de como o uso das criptomoedas podem representar uma revolução econômica mundial atestam a relevância do assunto na atualidade. Por quê? Porque a gente vai encontrar resistência dos governos, então esse poderia ser um dos problemas, diante da perda do controle econômico em seus países e os riscos que isso poderia apresentar para os investidores também, né? Então, seguindo aqui, a criação das criptomoedas foi possibilitada pela tecnologia blockchain, que é o que nós estávamos falando agorinha, cadeia em blocos, composta por uma base de dados que armazena o histórico de transações e possui uma forte criptografia nesse processo. Assim, diferentemente das moedas tradicionais, as moedas virtuais não são controladas pelo Banco Central, ou seja, o seu uso é livre de instâncias burocráticas. Dessa forma, como a maior fonte de poder para os governos são os seus bancos centrais e o monopólio de dinheiro, a possível mudança de um controle monetário centralizado para um descentralizado apresenta forte resistência dos governos, pois acabaria com o poder, com o comando deles, ok? Um exemplo dessa perda de controle é que o governo ficaria impedido de emitir e valorizar a moeda e ainda de bloquear o dinheiro das pessoas, como historicamente já aconteceu em políticas econômicas de alguns países. Então, aqui já é uma das nossas problemáticas. A outra problemática é que, vou pular para essa partezinha aqui. A moeda virtual é baseada em um software de código aberto que permite o anonimato das pessoas e, devido à dificuldade de rastrear usuários, o mercado das moedas virtuais estimula a prática de crimes como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Então, vejam bem, por um lado, iria facilitar e ajudar os indivíduos a evitar uma valorização extrema da moeda e assim a gente ter que pagar mais caro nas coisas, mas, por outro lado, pode facilitar ainda mais a corrupção, lavagem de dinheiro, desvio, certo? Então, essas são as possíveis problemáticas que vocês poderiam estar trabalhando, retratando aí dentro da redação de vocês, ok? Seguindo, então, os bitcoins, primeira moeda virtual do mundo utilizada pelos investidores no intuito de movimentar grandes quantias não declaradas, são exemplos dessa prática ilícita. Então, os bitcoins é um grande exemplo disso aí, de lavagem de dinheiro e de corrupção. Então, vejam bem, meninos, nessa aula eu quis apenas dar uma explanada para vocês acerca dessa temática que foi pedido para vocês, tá? Espero que tenha clareado um pouquinho acerca dessas criptomoedas e dessa tecnologia e dessa revolução econômica. E espero que vocês tenham falado mais ou menos nesse caminho dentro da redação de vocês. Se tiver ficado alguma dúvida sobre algo que vocês escreveram na redação, podem me mandar mensagem lá no WhatsApp perguntando, que a gente vai direcionando e organizando isso melhor, ok? De qualquer forma, se algo que eu falei ao longo do vídeo não ficou tão claro, aperta o pause e me chama no WhatsApp para que nós possamos esclarecer melhor também isso aí. Beleza, meninos? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês e até a nossa próxima aula. Um beijo! I never made it, but I know what it